Bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Gente, ontem eu falei sobre as partes que está escrito, né? Que não, Deus condena a imagem, né? E falei também que eu ia procurar na Bíblia os livros que eu li sobre essa parte. E realmente eu procurei e está em vários livros. E em Romanos, primeiro de Romanos, no capítulo 1 de Romanos, no versículo 22, vocês podem ler que vocês vão achar. Dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos, e então, em vez de adorarem ao Deus imortal, vivente, tomaram madeira, pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer mentiras. E assim adoraram e serviram a coisas criadas e serem criados em lugar do Criador, que deve ser louvado para todo sempre. Amém. Então, gente, aqui é Romanos 1, 22, eu li até o versículo 25. Deus abomina. E tanto é que quando fizeram, aqui está escrito, os deuses mortais, para adorarem os deuses mortais, Deus entregou eles aos pecados contaminosos, né? Relações vergonhosas uns com os outros e tudo, porque desobedeceram ao nosso Deus. Em vez de obedecer ao nosso Deus e somente a ele recorrer, fizeram os deuses de madeira, né? E pedras, como está escrito ali. Aí, se vocês forem ali em Êxodo, veja como Deus é. Êxodo 32, olha só. No Êxodo 32, o bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucede. E Arão mandou eles, disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. E disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, então apregou. Apregou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido.
e depressa se tem desviado do caminho que lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele, se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho em vista este povo, que o povo é obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se assenta contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Toma-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, as quais por ti mesmo tem jurado e lhes dissesse: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus e darei à vossa descendência toda a terra que tenho falado para que possuam por herança eternamente. E então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritos. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, diz a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam de ouço. Dos que cantam, eu ouço. Por que nessa parte fala sobre o bezerro de ouro, né? E que Deus teve misericórdia daquele povo por pedido de Moisés. Que Moisés pediu a Deus, porque Deus amava muito Moisés, amou muito Moisés. E Deus teve misericórdia daquele povo. Aí, se vocês lerem, gente, tem também a morte dos idólatras. E em outros livros que vocês vão achar também, em outros livros vocês acharão Timóteo 2, no versículo 5, Isaías 42, no versículo 8, Coríntios 10, no versículo 14, Isaías 45, no versículo 20. Quer ver? É para vocês, por isso que é importante, quer ver Isaías? É importante ler a Bíblia. 613. Vamos lá no Isaías. Para não ficar assim muito longo, né? Vamos lá. 613. Isaías 45, 20. Aqui, ó. Congregai-vos e vinde, chegai vós juntos, os que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Está escrito em Isaías, no capítulo 45, no versos 20. Conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeiras, rogam a um Deus que não pode salvar.
É o que eu estava falando no outro vídeo, sobre os livros que está escrito sobre a idolatria, sobre as imagens feitas pelas mãos dos homens. E Deus não dá o seu lugar para imagem nenhuma. Tem um livro que está escrito isso, que Deus não dá o seu lugar para imagem nenhuma nesse mundo, que Deus é santo, 3 vezes santo. É só vocês lerem. Êxodo 32. Eu vou deixar marcado lá. Quem achar que eu estou mentindo, só procurar na Bíblia que vai achar o que eu estou falando, gente. E Deus abomina mesmo. Abomina, porque o único Deus que salva é o nosso Deus. O único Deus que pode te livrar da mão do inimigo é o nosso Deus. O único Deus que pode tirar do inferno é o nosso Deus. Que você não irá para lá. O único Deus que te tira do hospital é o nosso Deus. O que dá o fôlego de vida é o nosso Deus. Não há imagem que te tira de tudo isso. Não há imagem. Não adianta argumentos contra isso que não tem na Bíblia. Deus não dá o seu lugar para ninguém, para homem santificado na terra, para Agostinho, para isso, para aquilo outro. Deus não dá seu lugar a homem nenhum. O lugar de Deus é santo, é só dele. É só dele, não adianta comparar um homem, achar que ele é santo, que ele é um Deus, o povo está santificando muita gente. Isso é um pecado muito grande perante Deus. Deus abomina todos os deuses feitos por homens, feitos pela mão dos homens. Deus a gente escreve com D maiúsculo. Esses deuses com D minúsculo. Até na Bíblia explica isso. Então, eu vou deixar tudo escrito nos livros que tá escrito sobre essa parte que muita gente não acredita, muita gente é contra, né? Cada um tem o seu, como se diz, acredita naquilo que quer, né? Cada um tem a sua crença, mas a verdade não pode escapar, né? A verdade é a verdade é bíblica. Mesmo que você acredite no que você quiser, das mãos de Deus você não escapa, né? Do acerto com Deus nós não vamos escapar. Nós podemos ter nossos erros, nossas falhas, mas jamais nós podemos fazer Deus menor e um Deus de escultura maior que Deus não permite isso. E tem muita gente aí que está achando que Deus está se agradando. O Senhor não se agrada dessas coisas, não. Deus não se agrada dessas coisas e Deus pede conta. Deus, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Está escrito em Isaías, no capítulo 41, no versos 8. É de capa a capa na revista, está escrito. Na revista não, Deus vai me perdoar, na Bíblia está escrito. Muita gente não acredita, fala que está mentindo, que não sei isso, que sei aquilo. Aí já quer falar contra quem está falando da Bíblia. Você acredita no seu santo? Entre você e Deus, porque Deus vai te pedir conta mesmo. Não tem porquê. Porque Deus não se compara a santo nenhum. Não se compara a santo nenhum. E Deus, o que você for pedir, você tem que pedir diretamente para Deus. E eu vou deixar escrito os livros que está escrito sobre essa parte. É só ler lá. Só ler lá e vai achar que Deus abomina mesmo a idolatria. E toda a honra e toda a glória é só o nosso Deus, a outro Deus não, a outro santo não. Deus não quer sacrifício. Muita gente sai de uma cidade a outra para fazer sacrifício na Aparecida do Norte. Deus também se abomina isso. É abominável aos olhos de Deus. Isso aí é um sacrifício abominável aos olhos de Deus. Porque Deus quer a tua obediência. Para Deus te ouvir, não precisa de você sair de onde você está de a pé para ir lá para
é idolatrar um santo ou uma santa, né? Para pedir socorro a um santo ou uma santa. Deus não quer isso. Então, se você ler na Bíblia, você vai achar nesses livros que eu vou deixar escrito, tudo que fala a respeito da idolatria, dos santos feitos pelas homens dos homens, pela mão dos homens. Deus condena mesmo. E naquele dia não vai ter ninguém por inocente, não. E queira nós gostamos ou queira não gostamos, Deus não vai ter nós por inocente. Deus vai pedir conta para nós, né? Se antes ele não fizer uma obra no nosso coração, tirar essas impurezas, tirar, né, essas idolatrias, se nós não nos convertermos ao nosso Deus, eu louvado seja Deus. Eu digo assim, louvado seja Deus, fui criada para não crer em santos. Desde criança li a Bíblia. E, gente, vocês vão me desculpar, a verdade tem que ser dita. Doa quem doer. Se ler a Bíblia, vai achar na Bíblia, que eu não estou mentindo. Não precisa de sacrifício, precisa de obediência. Eu vejo muita gente fazendo sacrifício, Deus não quer ter o sacrifício. Porque sacrifício não vai te levar para o reino da glória dos céus. A tua obediência ao nosso Deus vai te levar para o reino da glória dos céus. E vou deixar, leiam a Bíblia para vocês verem que eu não estou mentindo. Doa quem doer, a verdade tem que ser dita. Entendeu? Porque se não falar a verdade, mentir, eu estou pecando perante Deus. E Deus vai me cobrar também. Se eu vier aqui concordar com tudo que o povo fala, Deus vai me cobrar. E eu quero entrar no reino da glória dos céus. Quero ver Deus como Ele é. Então leiam. Leiam que Deus fará a obra em vocês. Como fez em mim, como está fazendo em muita gente. Deus fará obras. Tá? Não precisa sair de a pé daqui para ir para Aparecida do Norte, fazendo sacrifício, não, porque o único que vai ouvir a sua oração é nosso Deus. Eu não estou falando contra a sua fé, não, estou falando que está escrito na Bíblia. Que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E santo não existe. Deus não dá o seu lugar para ninguém. O lugar de Deus é dele mesmo, não há outro santo a não ser Deus, Jesus Cristo. Então fiquem com Deus, Deus abençoe vossos dias.